É assim. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para te falar, para você esperar mais um pouquinho só. Já já o culto na Maranata vai entrar no ar. Espera só um pouquinho, tá chegando. Um beijo para todos. Olá, aquí habla Tierlete desde España. El programa empieza prontito, no salga de ahí. Será muy bueno, merece la pena esperar. ¿Vale? Un abrazo. Oi, gente, não sai daí que o culto já vai começar. Espera um pouco. Então, já vai começar. Ei, em breve o culto começará, não saia daí. Enzo, que vai começar daqui a pouco? O culto. Não sai daí, o culto vai começar daqui a pouquinho. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus. Boa noite, você está aqui no Culto Terapia, aqui pelo nosso canal no YouTube, IPM, Igreja Primitiva Maranata. Todas as terças-feiras nós nos reunimos aqui pela internet, porque presencialmente ainda não podemos. Mas podemos sim alcançar você aí na tua casa, onde você estiver, levando a palavra de Deus, trazendo um conforto, consolo para a sua alma, seu espírito, e que o seu corpo seja beneficiado ao ouvir a palavra de Deus. E hoje eu tenho dois convidados e será muito diferente. Nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Corpo que você faz parte, você é parte do corpo de Cristo. As implicações e complicações que tem em fazer parte do corpo de Cristo. Às vezes dói, mas nós vamos falar um pouquinho
sobre isto. Reunir experiências, compartilhar experiências, louvar ao Senhor e buscar do Senhor, do alto, dentro da palavra de Deus, instruções, conforto, segurança e orientações, para podermos aplicar os nossos passos nos caminhos do Senhor. E o caminho é esta via, que é a JC, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui, conosco no Espaço Maranata, carinhosamente chamado Espaço Maranata, nós temos o pensamento cristocêntrico. É Jesus, começo, meio, no final. E se você nos tira a Bíblia, não sabemos mais conversar. E dentro da palavra de Deus, tem orientação para todas as coisas. Eu peço a você que compartilhe. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Incentive os amigos, os parentes e até mesmo os inimigos. Incentive a que se inscrevam, porque aqui nós vamos falar de Jesus. Antes de eu apresentar os nossos convidados e começar já a meditar na palavra do Senhor, num bate-papo, eu sei que vai interessar muito a você. Vai interessar, eu tenho certeza. Nós vamos ouvir e cantar também, se você souber a letra, 2 louvores. E o cantor é o pastor que vai ser apresentado daqui a pouco. É o pastor Dirceu Essência. Ele vai louvar ao Senhor com 2 canções e depois nós viremos aqui para a mesa central para aprender, discutir alguma coisa. Se você quiser falar alguma coisa, pode escrever aí nos comentários e você certamente terá resposta. Provavelmente não, agora de bate-pronto, porque nós estamos no meio do programa, mas certamente depois nós, nossa equipe, iremos atender você. Se você quer e precisa de oração, pode fazer o seu pedido de oração. A nossa equipe está a postos. Vamos louvar ao Senhor? Souber a letra, cante com o pastor Dirceu Essência. Louve ao Senhor, pastor. Muito obrigado, pastor Douglas. Sejam todos bem-vindos à IPM, Igreja Primitiva Maranata. Muito obrigado pelo convite, poder estar com vocês nesta noite. Não vou calar meus lábios, eu vou te abençoar cantando. Então, cante com a gente. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida
vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Nunca secarão. Nunca secarão. Amém. Deus te abençoe. Receba esta canção em nome de Jesus. Mais uma. Opa! Essa canção é da comunidade de Nilópolis. Eu ouvi essa canção ainda logo após o meu retorno à casa de Deus. E ela retrata muito bem a minha vida. Fala da situação que eu vivia. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Repete comigo, vai. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Quando eu era lá do mundo, a minha vida era um sertão, mas agora sou de Cristo e sou uma bênção para esta nação. Quando eu era lá do mundo, a minha vida era um sertão, mas agora sou de Cristo e sou uma bênção para esta nação. Vai! E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Mais uma vez, aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Jesus Cristo prometeu que jamais me deixará. Hoje tenho esta terra para colher e para plantar. Jesus Cristo prometeu que jamais me deixará. Hoje tenho Santo André e o mundo para colher e para plantar. Cante! E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar na sua vida. Aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Mais uma vez, aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. E aguaceiro e chuvarada é o que Deus vai derramar. Olha só, até o pardal encontrou casa. Que você, Brasil, encontre a sua casa. É Maranata, até o pardal encontrou casa. Que você, Brasil, encontre a sua casa. Deus te abençoe. Bênção, maravilha. Pastor Dirceu, já assente-se aqui ao meu lado direito, que eu vou começar com você. Para começar a conversar daqui a pouquinho num tema muito importante a respeito do corpo de Cristo. Tá? E pastor Dirceu Essência,
Aquela câmera é tua. Você Você olha para ela, não é para mim. Aqui, né? Ah, Câmera para todo lado. é. Quanto tempo tem de evangélico? Mais uma vez, boa noite a vocês. Eu nasci em berço evangélico, a linguagem mais tradicional e mais comum, mas sou filho de pastores, minha mãe já dorme no Senhor, mas meu pai, pastor Manuel Amaro da Silva, residente na cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo, hoje vivendo seus 88 anos, muito bem, já que recebeu a Jesus, minha mãe e ele me deram a luz já em berço cristão, né? Desde 1960. E dia 28 de abril, eu pretendo ir para a casa dos 61, 61. De evangélico? Não, Ou de idade? né? De idade? Só isso? Meu Deus do céu. Tá bom. Sobe as mãozinhas aí, gente. Aí, tá vendo, Eduardo? Obrigado, hein, Você pastor? vai ver a experiência que tem esse pastor de algo terrível. E nós queremos transformar essa desgraceira toda que ele viveu para uma linguagem nossa, Amém. que talvez você esteja vivendo de uma outra forma, de um outro ângulo. Então fica aí. E também eu estou aqui com o Eduardo Gimenez. Eduardo Gimenez, ele é Business and Language Coach. Na linguagem popular, professor de inglês. Mas ele faz muitas outras coisas e é meu convidado também para a gente debater, porque ele é muito polêmico. Nas redes sociais, você que o acompanha, vê que ele tem muitas colocações que você chega até a ficar bravo com ele. Né? Parece que ele está falando mal de você, brigando contigo. Não é. É o pensamento dele. E eu estive analisando, vendo tudo que ele escreve, tem lógica, tem lógica. Algumas coisas que eu fico em dúvida, ou até mesmo não concordo, converso com ele, temos aprendido bastante. Boa noite, Eduardo Gimenez, pode falar com o pessoal aí. Boa noite, pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, agradeço muito o convite do pastor Douglas, conheço o pastor Douglas já tem muito tempo, participou da minha meninice no Evangelho, de quando eu era apenas uma criancinha. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo. Boa noite para vocês que estão nos ouvindo, que estão assistindo, que Deus abençoe a todos. E boa noite também, pastor que estou conhecendo hoje, uma bênção. Prazer é meu, Eduardo. Louvor gostoso de ouvir. Muito bom mesmo. Tem que usar aqui. É bom usar o microfone. Isso. Tá bom. Agora, o Eduardo Gimenez, que é professor de inglês, mas ele tem alguma coisa muito fantástica. Ele ensina inglês preparando missionários para irem às missões em países que falem a língua inglesa. Mas ele ensina a palavra de Deus de uma forma que a pessoa possa pregar o evangelho, eu vou colocar entre aspas aqui, evangelho sadio. Por quê? Tem evangelho que não é sadio? Ô Gimenez, fala para mim aí. Olha, geralmente nós tendemos a acreditar que o evangelho é sempre sadio. Perfeito. Né? Nós nunca vamos nos submeter ou nos entregar a um evangelho que não seja sadio. O que acontece muitas vezes é que tem algumas coisas que não batem. E quando eu digo que quando você tem dúvida, existe alguma coisa estranha que tem que ser calculada, porque a conta de Deus, do Evangelho de Cristo, 1 mais 1 é 2, nunca vai ser 3. Deus não faz nada que gere confusão. Então, a partir do momento que tem alguma dúvida, essa dúvida tem que ser sanada. Então, partindo desse princípio, eu assim ensino também o inglês para as pessoas, para que elas entendam como que funciona o processo de aprendizado e desenvolvam, e na questão de ensinar que elas preguem o evangelho, de que elas não falem nada além do que aquilo que já está escrito e que bate, que são os fundamentos da nossa fé. Ou seja, aquilo que não tem como mudar, como variar, e é o que está abertamente declarado na Bíblia e não necessita de um cérebro altamente desenvolvido para gerar algum tipo de interpretação. Ou seja, é o evangelho puro e simples, como amar a Deus acima de tudo e o seu próximo como a si mesmo. É a suma.
Exatamente. Assunto. Que é o resuminho Exatamente. que Jesus nos ensinou. Exatamente. Você usou uma tradução da Bíblia em inglês que é específica também, não específica, mas serve para esta função para os missionários. Qual é a tradução que você É a Nova Versão Internacional. Tá. NVI. New International Version. A NVI aqui no NVI, isso, porque ela é uma linguagem mais simples. A King James é um inglês bem mais erudito, vamos dizer assim, mais poético. Então, existem muitos fonemas dos quais é mais difícil a pessoa pronunciar, e nós não precisamos perder tempo com isso. Hoje a gente vai trazer, se nós estamos falando de um evangelho simples, puro e verdadeiro, a gente precisa usar também uma linguagem mais simples, porque não tem segredo, né? O evangelho, ele, do jeito que ele é apresentado por Cristo, não tem como você se enganar. É aquilo e pronto, e acabou. Então, a Bíblia que eu uso para ensinar as pessoas, das quais vão se tornar missionários lá fora, é uma Bíblia que tem uma linguagem simples e mais fácil da pessoa digerir, aprender, e aí com o tempo ela vai aperfeiçoando, vai melhorando, e aí vem outras coisas que vão acontecendo. Que o Espírito Santo vai dando para a pessoa. Aí é uma busca experiência. pessoal. Aí é uma busca pessoal. Eu, na verdade, ensino a pessoa a buscar a Deus direto na fonte. Porque todos nós, de certa forma, em um momento ou outro da vida, podemos sim, né, nos equivocar com alguma coisa. O que nós não podemos ter é a falta de humildade de saber reconhecer e falar, olha, errei, nisso daqui eu falei uma besteira e eu quero muito consertar isso porque não estava certo. Mas agora eu fui inteirado disso e eu posso afirmar com toda certeza de que as coisas funcionam assim. Então, nós vamos nos ensinando uns aos outros. Eu não sou o dono da verdade e nenhuma outra pessoa é. Deus é o dono da verdade. Então, se nós formos direto na fonte, todos nós conheceremos a verdade e essa verdade nos libertará. Esse é o meu princípio e aquilo que eu prego. Perfeito. Aí vai aparecer o telefone do Eduardo Gimenez, se você quiser aprender inglês, quiser se preparar para ser um missionário com a língua inglesa para lhe auxiliar, você pega o telefone com ele e vê o que você faz aí. Pastor Disseu, Essência, que eu conheço também já há algum tempo, ele é da MAC, que é o Ministério Avivamento Contínuo, que tem apoio lá nos Estados Unidos, da Foursquare, da Lady Lake. Exato, cidade de Lady Lake. Cidade de Lady Lake. Na Flórida. Ele é cantor, é pastor, e falou que ele deu uma saidinha por aí, retornou para o Senhor, até cantou uma canção que era parte da vida dele. Esse Aguacero e Chuvarada, logo no início do lançamento dessa canção, eu fui convidado com o Domício. Domício é um cantor e compositor, que ele também tem umas letras fantásticas e músicas boas, e nós fomos convidados para apresentar num feriado de 4 dias, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o tema era Aguaceiro e Chuvarada. Meu irmão, choveu tanto, parecia que profetizaram, sei lá o quê. Choveu tanto que na volta o meu voo atrasou quase um dia, de tanta chuva. Falei, não pode falar essas coisas. Tem na internet aí que roda rapidinho um vídeo de um cantor que ele está cantando, né? Aquele louvor. Tua fumaça me esconde. Aí o pessoal da técnica, para dar aquela caprichada, mandou fumaça no altar, no púlpito, que sumiu o cantor. Achei que nada de gelo seco. O cantor começou a rir, porque foi assim. Eu estou vendo você feliz, tocando e cantando. Percebi também que uma das suas mãos, você só procurava alguma tecla. A outra, a mão direita, fazia tudo. O que aconteceu para você ter essa deficiência que eu notei aqui? Eu sei da história. Eu estou provocando meu irmão. Sim. Já nós vamos entrar num assunto que lhe interessa. Vamos falar de você. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado. Eu quero aqui parabenizar aqui Eduardo, que para mim, por essa fala dele aí, eu vou falar, viu? É doutor, é pastor. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, e quando eu citei a ele, né, que o pastor, literalmente, em si, nós temos até que entender muito bem o que é você pastorear. É você conduzir, você influenciar uma pessoa dentro do propósito que você está determinado a fazer. A partir do momento que você influencia uma pessoa, você está pastoreando aquela pessoa. Mas vamos lá, realmente, se fosse em outra época, meu amigo pastor Douglas, numa época de muita rebeldia e traumas,
se apenas olhasse para a minha mão esquerda, né, e só olhasse assim, já era um motivo para começar a briga. Se eu fizesse isso aqui, né, o que é isso no teu braço? Mas Deus é tão bom, como você falou. Quando a gente pede perdão, quando a gente se humilha diante de Deus, Deus, Ele inclina os seus ouvidos para nós. A humildade, ela é algo tremendo. Deus, Ele muda o plano por causa do arrependimento. A palavra arrependimento e da humildade. Deus muda plano, muda. E mudou na minha vida, gente. Eu acabei de dizer aqui, tive a oportunidade de nascer em berço cristão. Meu pai, vi crescimento. Meu pai, na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, mas a história veio um pouco antes, que ele recebeu Jesus num trabalho da tenda Cruzada Nacional de Evangelização que se transformou na Quadrangular, né? Com o pastor Manuel de Melo. E eu preciso até citar isso aqui, porque ser teu amigo, estar ao teu lado, pastor Douglas, assim, eu estou aqui todo, é que vocês não podem ver, mas eu estou todo trêmulo, viu, gente? Todo suado, todo transpirado, porque é muito conhecimento, e eu já acompanho a vida dele há muito tempo. Sei das igrejas que você, através da sua família, que é uma bênção, que vocês fundaram, e uma atitude que vocês tomaram, o ministério que vocês estavam à frente, e chegou um determinado tempo, passou o ministério literalmente todinho para um outro pastor aqui na Zona Leste de São Paulo, e eu acompanho isso. E isso, sabe, é só coisa para quem é de Deus, né? E, enfim, e Deus permitiu que eu ficasse por 10 anos distante dele. Quer dizer, eu fiquei afastado, mas ele não se afastou de mim. E Deus me ouviu, saltando com paraquedas, e resolveu inflar o paraquedas, faltando uns 800 metros para bater no solo. Mas eu disse, e o braço? Ah, você está com pressa de saber do braço. Filho de pastor, nasci em lar evangélico, com 10 anos de idade, 11 anos. Qualquer instrumento que eu sentasse, eu colocasse a mão, poucos dias depois eu estava executando. Membro da Assembleia de Deus, comecei a ser utilizado nos departamentos da igreja, era na banda musical, no coral, no grupo das irmãs, no círculo de oração, na mocidade, nos adolescentes. Então, a vida era ativa. Mas tem um versículo bíblico, até peço por gentileza, se puder colocar aí no telão, Efésios 4, 27, enquanto eu vou falando aqui, você vai encontrar, isso está escrito lá, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. O diabo ele precisa apenas de uma brecha para agir na tua vida. E o que aconteceu? Quando eu comecei a receber os elogios, Eduardo, pastor, na escola, por onde eu andava, como o Dirceu toca bem esse violão, como o Dirceu canta bem, eu comecei a receber esses elogios. Eu comecei a deixar aquilo, e foi uma sementezinha que eu dei corda para ela, ou seja, né? Aí chegou um tempo que eu falei para o meu pai, olha, eu não vou ficar carregando Bíblia, usando gravata e andando do jeito que vocês querem aí, eu vou curtir a minha vida. E eu fui participar de festivais, e acabei ganhando festivais lá na escola, e aí eu queria ser conhecido como o cara artista da bola. Sim. E aí, quando eu tiver 18 anos, eu saio da igreja. Cheguei para o meu pai, entreguei o cartão de membro, porque naquela época, assim, se o filho do pastor fizesse alguma coisa, olha o filho do pastor, olha! Então, para que ninguém acusasse o meu pai, eu já entreguei o cartão, puxei a responsabilidade para mim, e o diabo falou, era isso que eu queria. E aí, eu, perfeito até então, trabalhava numa empresa na cidade de Nova Odessa, recebi uma proposta de uma empresa na cidade americana para ganhar o dobro e um pouco mais do salário que ganhava. E foi lá que eu conheci esse pessoal, que me convidaram, você ainda é virgem? Rapaz, você ainda não conhece mulher, você não conhece baile, o que é isso, cantando desse jeito? Rapaz, você não precisa depender do seu pai, nem trabalhar com isso aqui, vou levar você num local. Menti para o meu pai, para minha mãe, abandonei, deixei a igreja numa situação, e seria minha primeira noite de baile, minha primeira noite de farra. E quando, num sábado, dia 25 de fevereiro de 1978, pode procurar aí, trabalhavam nessa empresa, até o meio-dia, de lá eu ia para a casa do amigo e colocaria uma outra roupa para ir ao baile. E aí foi exatamente esse horário que o inimigo cirandou na minha vida. Fui ajudar ele a segurar uma peça na mesa para ele usar aquela esmerilhadeira, e a máquina deu um tranco, desacertou, eu segurando a peça sem experiência, não era a minha função, porque minha função era um almoxarife, e a serra circular, então, decepou meu braço, mutilou, praticamente quase que, ficou só por essa parte da pele aqui atrás, e, enfim, acabei desacordado, acordei alguns dias depois,
E isso aqui levou ao desespero na minha avó, no meu avô, na igreja toda, na Assembleia de Deus, lá em Nova Odessa. E aí tudo aquilo que estava montadinho desabou, porque aí faltava o Dirceu no violão, faltava o Dirceu no contrabaixo, faltava o Dirceu na bateria, faltava o Dirceu no trombone, faltava o Dirceu no acordeão, faltava o Dirceu regendo. Então, e quem vai suprir? E o Dirceu agora. E no mundo, o pessoal, então, resolveu me dar um apelido, né? Começaram a me chamar de Mãozinha. E aquilo, eu fiquei quieto por 2 anos e achei que ia ficar curado. Quando o médico fez tudo o que tinha falado, ele me chamou e falou, olha, sua vida vai ter que começar novamente, porque é irreversível a situação e quase que tivemos que amputar o seu braço. Mas, por graça e misericórdia de Deus, você vai ficar com o braço assim e pode lá na frente dar problema, vir a secar, e, enfim. E aí a minha avó faleceu, minha mãe, foi uma tristeza geral na família e tudo. E aí, com 2 anos, vi que não ia ficar bom, aí então o inimigo começou a me usar da forma que ele usa as pessoas hoje. Como estão vendo esse caso tão recente aí desse pequeno garoto, o Henri, e outros mais, então eu aí deixei o inimigo me usar. Entrava no campo de futebol, se olhasse para o meu braço e perguntasse, eu arrumava briga. E foi uma vida, acabei me envolvendo com drogas, cedo, sem experiência, bebidas alcoólicas. Cheguei a um estágio de mendigo, eu tenho essa foto, fui encontrado comendo o resto na beira de praia. Enfim, ao ponto de ficar 10 anos numa situação, e foram nomes e nomes, e ninguém mais queria saber. O filho do pastor Manuel, na cidade de Nova Odessa, não tinha oportunidade nenhuma. Eu estava praticamente condenado à morte. E mais um belo dia, dia 28 de abril, era exatamente o dia do meu aniversário. Eu estava na cidade de Americana, saltando. Meus pais estavam morando na cidade de Paulínia, e nesse dia especificamente estava o Quarteto Alfa, na casa dos meus pais. Meus pais eram pastores, e eles estavam lá. E meu pai estava falando da minha situação, e eles estavam orando. E eu saltando de paraquedas em Americana, e eu tinha acabado de usar uma quantidade de droga, e eu não estava no meu juízo perfeito, né? E quando eu saí da aeronave, a 3.000 metros de altura, para um trabalho relativo, não tinha experiência, seria o meu primeiro TR. E quando eu já saí, bati na lateral, percebi que eu bati na lateral do avião. Eu me perdi e, para quem salta de paraquedas, sabe que você tem que se estabilizar quando você está em salto de queda livre. Você tem que estar caindo com o corpo, seu corpo tem que estar estabilizado. Se seu corpo começar a girar, você não pode comandar o chamado puxar a cordinha. Você tem que estabilizar o corpo, porque se você fazer o comando em giro, o paraquedas vai formar um charuto. E foi o que aconteceu. Eu bati e o paraquedas formou um charuto, e eu, relativamente, aproximadamente na velocidade de 200 km, porque era mais magro, né? Agora estou um pouquinho mais fortinho. E caindo, e o pessoal do aeroclube vendo, distante, e eu passei já do limite, porque nós carregávamos o altímetro. O altímetro é o que nos dá posicionamento de queda. E eu tentava, mas eu ali tentando de todas as formas a desfazer o charuto. E eu não posso comandar o reserva enquanto eu estou no charuto. Porque se eu comandar o reserva, ele entra dentro ali, e aí nada salva, né? Mas, nesse momento, gente, eu me emociono. Porque, Eduardo, porque, pastor, a Bíblia é bem clara, né? Deus não falha. As promessas, quando Deus tem uma promessa para alguém, Ele é tão fiel que Ele está vendo, Ele está te acompanhando, sabe? E eu soltei um grito muito forte, Jesus, só dessa vez. E o paraquedas inflou apenas para me colocar no solo. Quando o pessoal do aeroclube chegou lá no local que eu caí muito distante, lá em Americana, tudo isso está registrado lá. Quando chegaram, eles acharam que ia achar um rapaz todo quebrado, todo arrebentado, mas eu estava de joelho orando e pedindo perdão a Deus. Aleluia. E dali eu pude recolher o meu equipamento, o velame, voltei para o aeroclube e eu fiz um voto com Deus. Eu sempre fui muito pontual nas minhas coisas. Quando eu tocava, no tempo que eu fiquei afastado de Deus, eu participava de bailes, tocava carnaval, e eu sempre era o primeiro a chegar, o último a sair, guardava o meu instrumento, guardava o dos outros, eu era muito pontual. Então era 100%. E aí eu fiz um voto com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor abençoar a minha vida,
eu já tinha filho, mas não era casado. E meu pai sempre falava para mim que eu tinha que honrar a minha esposa, né? Mas eu não queria dar ouvido. Enfim, saí dali daquele local e eu fiz o voto com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor abençoar a minha vida, haja o que houver, eu sei que terão problemas futuros, eu não sei quais, mas eu quero te dar 200% da minha vida, do Senhor. E é um voto, né? É um voto, como fez Ana. A Ana queria ter um filho, né? Não vou pregar sobre isso aqui. E Deus deu Samuel para ela e depois deu mais 5, né? Mais 6 filhos. Então Deus honra. E quando eu cheguei em Paulínia, entrei quietinho, pé por pé, não sabia, eu vi alguns carros. E quando eu entrei na casa do meu pai, pela porta do fundo, assim, na garagem, eu escutei aquela oração e o pessoal estava orando e de repente meu pai, Senhor, onde está o meu filho? O Senhor sabe onde está o Dirceu agora? E meu pai não sabia que eu estava atrás da porta. Onde está o Dirceu? O Senhor sabe, livra ele. Aí eu não aguentei, eu abri a porta. Aí estava todo o pessoal do Alfa. Eu falei, papai, eu estou aqui. Estou aqui, eu vim pedir perdão para o Senhor. Eu vim me consertar com o Senhor. O Senhor me aceita de volta. Que a Bíblia é clara, né? Onde você caiu, você volta a se levantar. Eu tinha ferido meu pai. Foi uma alegria aquela tarde na cidade de Paulínia. E de lá para cá, a minha vida, então, a primeira coisa que eu fiz foi, então, arrumar minha vida com a minha esposa. Coloquei uma aliança no dedo dela, somos casados há 38 anos, Tereza. Sou apaixonado por ela. Quem me conhece sabe disso. Essa mulher me deu 4 filhos. Suelen, Rafael, Bruna, Vitória. Hoje sou avô de 2 netos maravilhosos, Joaquim e Flora. E meu genro, Carlos, que é músico, a minha nora. Enfim, a minha vida, ela simplesmente, ela ganhou, foi uma metanoia. Aleluia. Minha vida se transformou. Temos dificuldades? Temos. Hoje, disse eu, mas esse defeito? Não, isso aqui para mim não é nada. Com essa dificuldade toda, Deus ainda me posso sentar numa bateria e se de repente na igreja está faltando um louvor, irmão, deixa pelo menos eu faço 1, 2 lá, 1, 2, para dar um ritmo, né? Aí disse, está faltando um contrabaixo. Me dá o contrabaixo aí, a gente digita lá nele, né? Se o irmão me permite, pessoas que têm os 2 braços normais não faz o que você faz tendo um que não é perfeito. E arrumar desculpa para não fazer ainda. Dá desculpa de que não pode. Mas a gente é treinado. Eu entendo assim, que Deus treina a gente, né? Eu acredito que tudo isso que aconteceu comigo, pastor Douglas, foi e é, Eduardo, e está sendo um aprendizado, sabe? Aquele tratamento que Deus, quando falou para Jeremias, vem aqui, vou te levar ali. Sim. Entendeu? Dá uma olhadinha ali. Aí está lá o oleiro lá, e amassando barro, e trincou, né? Faz de novo. Tem gente que não gosta de recomeçar. Não. Sabe? Vânia Lucena, uma pensadora, ela escreve no livro dela assim, que a arte dos que triunfam é começar de novo. A arte dos que triunfam, eu li no livro dela. E por que eu sou um homem feliz, respondendo, encerrando agora, aqui por causa do meu sorriso? Porque estamos vivendo 2 anos de pandemia e eu não tenho um salário. Eu sou missionário evangelista itinerante e meu pastor Daniel Marins, ele me acolheu. Mas antes dele, alguns pastores, vários pastores, chegaram a mim e falaram, Dirceu, continua, não desanima não. Mas também tive aqueles que viraram a cara, aqueles que, poxa, esse cara aí fez isso, esse cara fez aquilo, e sempre relembram o seu passado. Mas a esses aí, a gente tem que ter, porque Jesus teve esse no ministério dele. É sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso? Vamos começar aqui. Vamos começar isso aí. Muito bom. Né? Eduardo, com o microfone Muito na mão. bom. Você ouviu, Sim. como nós todos aqui ouvimos, o pessoal em casa também, Sim. essa desgraceira toda no corpo do nosso irmão, pastor Dirceu. Nós somos um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. E nós somos membros uns dos outros. Sim. E quase que foi dissipado o seu braço, dilacerado, Sim. cortado. É a mesma coisa de se viver em comunidade. Eu não vou falar igreja, porque a igreja somos nós, né? Sim. Mas numa instituição, Sim.
por causa de política, por causa de pensamento, por não estar dentro da minha teologia, porque não está fazendo do jeito que diz os nossos estatutos, não conforme a Bíblia, né? Conforme os pensamentos. E aí, esse que é parte do corpo de Cristo, sofre dilacerações, cortes, Sim. exclusões, menosprezo, dores fantásticas, constantemente. mutilado do corpo de Cristo. E eu sei que você passou algumas experiências, não vou pedir para você contar experiências, mas Sim. de tudo isso que você aprendeu, dos apertos que você aprendeu, vivendo nos Estados Unidos, buscando Deus na sua essência, que é a própria palavra de Deus, Ele falou contigo. Sim. Então você deve ter sofrido também algumas mutilações. Para a gente conversar com quem está assistindo, nosso telespectador, o celular espectador, não sei como é que chama o pessoal do... porque nós vamos chegar em você, viu? Sim. Vamos chegar porque, certamente, todos nós temos uma historieta de menosprezo, de excluído, de dores, mas nós vamos chegar a um denominador comum. Sim. Fala um pouquinho. Bom, a minha história, na verdade, é idêntica à do pastor Dirceu, só que visto de um outro prisma. Por quê? Eu não tive o meu corpo dilacerado em nenhuma parte, mas eu tive a minha alma dilacerada. Dói muito. Dói. Tanto quanto, e dependendo do caso, pode ser até pior, porque tem muitas pessoas que nem conseguem voltar, né? Isso vai depender muito da sua busca, do seu entendimento, da sua coragem. Disponibilidade. De você querer e realmente almejar conhecer a verdade. O princípio de tudo é o desejo de alcançar algo. E geralmente, quando nós temos esse desejo, nós vamos atrás. As pessoas que não têm o desejo por algo, elas não saem do lugar. Elas vão fazer qualquer coisa, menos se movimentar para chegar onde elas querem, né? Então, eu tive dilacerações terríveis no meu corpo espiritual, digamos assim, da onde eu não só me senti excluído do corpo de Deus, como eu me senti um membro do corpo de Satanás, digamos assim. Você não agrada a Deus. Você não tem cacife ou conhecimento espiritual para estar aqui e dizer ou abrir a sua boca. Você, na verdade, é movimentado ou você é dirigido por forças das trevas. E tem muita gente que acredita nisso. Que eu acredito que foi entregue nas mãos de Satanás tem por pessoas, alguma autoridade eclesiástica. Veja bem, você, quando está dentro do corpo de Cristo e sente que está sendo cortado, você pode falar, nossa, eu estou sozinho, né? Fui desligado, me desligaram, falaram coisas para mim que me machucou, me ofendeu, me entristeceu e eu abandonei e agora estou sozinho. Ou então você pode ainda ir a um nível acima, onde as pessoas digam, você não só agora está sozinho, como o que você faz e aquilo que te movimenta é o próprio Satanás, ou seja, você está sendo dirigido e guiado por forças do oculto, do diabo, e para ficar pior ainda, o seu sentimento vai mais para baixo. Ou seja, você diz que está conhecendo um Deus todo-poderoso, do qual te diz que o seu jugo é leve, né? Que ele é humilde e manso, e de repente você está vivendo o maior peso da sua vida, você está se sentindo um tapete onde as pessoas não conseguem ver algo de bom em você. Opa, quer dizer então que eu sou completamente impuro em todas as minhas atitudes, em todos os meus pensamentos? Quem é que pode olhar para mim nos meus olhos e dizer, você não tem nada de bom em você? Somente Deus. Ele é o único que pode nos olhar no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração e dizer, eu te conheço, eu sim te conheço. Fora isso, não há um cidadão nessa terra, nascido de mulher, que possa olhar no nosso rosto, nos nossos olhos e falar, eu sou melhor do que você, eu conheço mais do que você, eu estou acima de você. Eu sigo as palavras de Cristo quando ele diz, vocês me chamam de mestre, e é verdade, vocês estão certos, eu sou mesmo. Agora, vocês têm um pai, que é o vosso pai que está nos céus, e vocês são todos irmãos.
Quando eu olho para um membro do corpo de Cristo, eu olho para o meu irmão. Eu olho para uma extensão do meu braço. Eu olho para uma extensão da minha perna. Talvez eu seja do corpo o umbigo, talvez eu seja um pedacinho das costas, mas eu olho que ali tem outro pedaço desse corpo. Eu não olho nem de cima para baixo e nem de baixo para cima. E quisera eu que Deus me faça sempre o menor de todos, porque o reino de Deus ele é de ponta cabeça. Se você quiser ser grande aqui, você será pequeno lá. Se você quiser se exaltar aqui, você vai ser humilhado. Não tem como. A matemática divina, ela é clara. Não tem como escapar. Não tem como fugir. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser realmente humildes de coração na sua essência. Podemos ser, muitas vezes, terríveis em alguns aspectos. Mas façamos como Davi, que foi uma pessoa muito má em muitas ocasiões. Mas quando ele olhou para Deus e a luz de Deus brilhou na vida dele, ele não pôde se esconder. Ele teve que falar: pequei contra ti. E não tem uma desculpa para poder encobrir esse fato. Nós pecamos diariamente, se pecamos contra Deus, contra o nosso próximo. Então, eu não podia deixar de notar quando eu cheguei aqui, até comentei antes, né? O pastor Dirceu está usando uma camiseta que eu achei fantástica. Ela prega por si só. Está escrito mais altar e menos palco. Isso. E eu fiquei imaginando Paulo passando ali por aquele lugar onde ele pregava e viu aquele lugar onde dizia onde tinha ao Deus desconhecido, ao Deus invisível, e eu pensei, é exatamente esse Deus que eu prego e que eu sirvo. É aquele que procura os menos e transforma-os em mais. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que sabe que quando você está no altar, você pode estar sendo mais porque você quer, ou você está sendo mais porque Ele te colocou ali como mais. E é uma diferença muito grande. E com esse pensamento, algumas pessoas, às vezes, que me procuram pela internet, fazem perguntas, ou então alguns temas que são debatidos. Um homem me procurou em resposta a uma coisa que eu disse, e ele veio falar sobre autoridade. Não, porque tem que ter autoridade assim, tem que ter autoridade assado, que você não tem autoridade, ou que eu tenho autoridade. Então, a questão foi autoridade. E aí eu disse para ele assim, eu falei: amigo, autoridade imposta não é autoridade divina. A autoridade que Deus nos dá, ela atrai as pessoas a nós como Cristo atraía as pessoas a si. E elas diziam: nossa, esse homem prega como tendo autoridade, e não como os escribas e fariseus. E com isso, as pessoas então queriam ouvir mais. Isso é autoridade divina, que faz com que as pessoas queiram te ouvir, que queiram estar perto de você, que queiram compartilhar as coisas ou entender algo. Nós não estamos nos colocando na pessoa de Cristo, porque quem somos nós? O cabeça da igreja é Ele, mas nós podemos tirar isso como exemplo, e nós podemos então aplicar isso na nossa vida. Quando eu coloco a autoridade que eu exerço de uma forma imposta, eu estou usando a autoridade humana. E eu achei interessante, porque essa pessoa não me procurou mais depois que eu falei isso para ela. Então, eu acredito no quê? Eu acredito que a verdade que a palavra de Deus nos ensina, ela fala por si só. Eu não acredito que eu sirva um Deus manco, que precise de mim, uma muleta, para se apoiar em suas pernas. Eu acredito que Deus, se eu hoje for recolhido, Ele vai levantar outro, e se não tiver outro, Ele vai levantar o órgão Roland para falar, Ele vai levantar o próprio palco para falar, Ele vai levantar a própria Bíblia e fazê-la flutuar e abrir uma boca nela e pregar o Evangelho. Aleluia. Porque eu não sou nada a não ser que Ele seja alguma coisa em mim. De mim mesmo, eu nada posso. Beleza. Com isso, eu cresci de uma forma espiritual na igreja, aonde a própria igreja, da qual eu tanto amei e da qual eu tanto me doei, fez exatamente o que aquela ferramenta horrível fez contigo, que foi decepar o seu braço a ponto de ele quase cair do corpo. Eu tive várias coisas em mim decepadas, ao qual eu me senti o pior dos seres humanos, e aí
eu fiz aquilo que muita gente faz, por quê? Porque quando você está sozinho e você não consegue, não tem uma mão para te puxar, mas tem pés para te afundar, você pega e você se fecha. E você fala assim, bom, se todo mundo diz que Deus não me quer e que tudo que eu faço não agrada a Deus, bora agarrar o capeta. E aí eu passei a viver uma vida que não era a minha vida que eu tinha escolhido, mas era a vida que tinham me dito que era a qual eu deveria viver, porque eu não tinha nada de Deus para oferecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós podemos ser tirados de todo e qualquer lugar desse mundo. De dentro da igreja, de dentro de lugares que você nunca imaginou que pudesse ser excluído, de dentro da sua própria família, de pessoas que vão olhar para você e vão rir da sua cara, mas se o que está dentro de você é um genuíno interesse e um genuíno amor pelo Deus dessa palavra, eu digo para você, sozinho você não vai ficar, sozinho nunca. Você não vai perecer, Ele vai te buscar, mas nem que seja no olho do furacão, nem que seja no pior dos lugares deste mundo. Deus não só me pegou lá e me trouxe de volta, como Ele fez isso, inclusive, não por mão de um pastor, não por mão de uma pastora, não por mão de uma pessoa que tinha sido pela igreja levantada com o óleo da unção, das quais se diz que elas são ungidas e separadas e chamadas, mas foi por causa de uma mulher comum, viúva, que tem 3 filhos, que luta para viver, mas da qual eu nunca havia conhecido um cérebro tão sábio quanto o que ela tem. Eu me rendi ao cérebro que Deus deu a uma mulher que é excepcionalmente iluminado. E aí eu entendi quando Deus fala, através desse pensamento, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, que Deus usa o que Ele quer, quem Ele quer e da forma que Ele quer. E digo mais, para você que está aqui me assistindo, junto com os meus amados irmãos aqui, geralmente, Ele vai usar aquilo que você menos quer que Ele use. Aquela pessoa que você não gosta muito. Aquele irmão que aperta o seu calo. Aquela pessoa que nem sempre você está se sentindo muito bem e você até olha com olhos assim meio tortos. Às vezes é ali que está a chave. Eu tive muitos momentos na minha vida que eu falei, eu não vou aguentar isso. Foram 8 anos sentado na cadeira da faculdade de Jeová, eu diria. Porque eu não fui fazer teologia, eu não sou formado em nada, eu não sou pastor, vocês muito bem sabem, eu sou apenas um professor, instrutor, consultor, trabalho com idiomas e com cursos profissionalizantes, isso é o que eu faço. Porém, eu sentei numa cadeira da qual eu me orgulho ter sentado, que é na cadeira da humildade para receber a palavra de Deus, que veio através de uma mulher que nem nunca foi ungida nada. Ela simplesmente faz o papel dela, do marido, de filho, ela faz tudo. Ela é tipo multiforme, não sei nem uma palavra que eu poderia usar hoje para descrever. E o exemplo dela fez com que eu estivesse aqui hoje sentado com vocês, e eu acredito que isso foi o que atraiu até para que nós pudéssemos estar aqui conversando. Então eu louvo a Deus por esse momento, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Olha, é sensacional a maneira como que o pastor louva, a gente sente. Olha, amém. Eu tenho que dizer isso, eu sei que às vezes pode parecer até uma piada, né, evangélica, mas é aquela história, uns são, outros não são. Então, olha, eu quero, com você mesmo aí em casa, você sentiu onde é que nós queremos chegar, onde Deus quer estar contigo? Ou seja fisicamente, ou seja espiritualmente, ou seja moralmente, o Senhor quer alcançar você agora, onde você está, como você está. Não está perdido. E não é canção do Raul, não. Não é. É Cristo Jesus dizendo que está contigo, por onde quer que você ande. Talvez seu coração, sua alma, sua mente, seu espírito esteja tão dolorido quanto a mutilação do braço do meu irmão, quanto a alma, o espírito do Eduardo,
quanto você aí, que eu não sei como é que está, talvez até em meio a lágrimas, gritando por socorro, e o nome de Jesus é socorro. Puxa vida, eu teria tantas outras coisas para dizer para você agora. Eu quero orar por você, agradecer aos meus irmãos. Eu quero que essa conversa continue. A gente vai marcar um outro dia aqui, com mais tempo, tá? Porque dá para ir muito mais longe. Mas estou dizendo para você, você e a tua casa são alvos do olhar de Deus, de Cristo Jesus. Eu vou pedir para o pastor Dirceu ir lá para o instrumento, que eu quero que ele adore o Senhor, porque eu vou orar agora. Eu vou pedir ao Senhor, não é porque eu vou orar que vai acontecer, é porque nós vamos, eu sempre falo isso, eu gosto muito de dizer isto. Não existe oração poderosa, existe o poderoso que ouve a oração. E acrescento, mesmo que esta oração seja michuruca, sem palavras de eloquências fabulosas, não. Nós vamos orar, você vai orar comigo. Quando dois de vós concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, será feito nos céus. Então os meus irmãos estão concordando comigo, e nós vamos orar. E você vai orar comigo. A graça de Deus vai te alcançar. É isso que você precisa, a graça de Deus. Então, todas as palavras que você ouviu, dizendo que você não presta, que você não serve, que você não vale bem para nada, que você é do diabo, que você está jogando no time contrário, esqueça essas palavras. Tem uma canção, é linda, quando disserem isso para você, sai cantarolando. Olha que é o Douglas que está dizendo, hein? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É Cristo Jesus dizendo, os homens podem dizer que você não vale nada, mas o Senhor não gosta de você. Ele te ama e quer tirar você desta situação, aliviar tua alma, teu espírito, teu coração seja tranquilizado pela presença dEle. Então, como ministro do Senhor, eu libero a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vou orar. Vou orar por você, mas você vai orar comigo. Concorde comigo nesta oração. Após esta oração, pastor Dirceu vai louvar ao Senhor com esta canção. Depois eu volto para o encerramento deste nosso culto terapia, que para mim eu não queria que acabasse não, mas nós temos o horário de compromisso também. Amém. Ore comigo, vamos lá. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu e a pessoa que comigo ora, estamos, Senhor, abrindo nosso coração, abrindo nossa boca, precisando, Senhor, da Tua misericórdia nesse instante. Vê este coração, vê, Senhor, esta alma, o que precisa é esta vida. Não deixa que o inimigo venha brincar com esses sentimentos. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha brincar com essas emoções. Salva, alegra, coloca em pé, cura o espírito, a alma e o corpo. Senhor, que essa vida não se sinta amanitada, não se sinta dilacerada, não se sinta cortada, excluída, mas colocada novamente no teu corpo. E dá, Senhor Jesus Cristo, o teu abraço que precisamos. Precisamos disso. E eu lanço, Senhor, essa palavra de bênção sobre esta casa, sobre esta família. Tira, Senhor, alcança, mesmo que seja numa queda de paraquedas, mesmo que seja lá, Senhor, com um pensamento que eu vou lá. Esta vida agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Dirceu, oferece ao Senhor esta canção, meu querido. Glória a Deus. Obrigado por esta oração, pastor Douglas. Essa canção eu tive a oportunidade de gravá-la num dos álbuns, num CDs. O título dela é Terra Seca Nunca Mais. Traduzida é Lodebar. E a referência bíblica você encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9. E falando, da dificuldade, respondendo até o Eduardo, viu, Eduardo? Obrigado pelas palavras, obrigado, pastor Douglas, obrigado você, ore por mim. Porque a todo dia a gente é treinado, né? Vai ter as considerações finais, aí eu falo 2 versículos bíblicos que tem ali. Mas esta canção é da missionária Guiomar Vitor.
Mulher de Deus. Quando você falou em mulher, eu falei, meu Deus, eu conheci uma mulher assim. Eu conheci uma missionária assim. E só para você entender, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, você pode estar mutilado, você pode estar destroçado, você pode estar abandonado, você pode estar rejeitado. Quando Ele tem, Ele dá um jeito. Então, a minha mente, quando eu estou tocando um teclado, gente, porque eu não tenho a coordenação motora. Aqui é tudo arremessado. Então, para que eu chegue no tempo, no compasso certo, metade do cérebro, digamos assim, eu tenho que lançar a mão e utilizar essa pontinha aqui da mão esquerda, do dedo aqui, que não tem controle, e tentar ele não escapar e acertar só uma tecla para não apertar duas. Mas, às vezes, sai a nota duas apertada porque não deu tempo. E, às vezes, eu tenho que ler a canção, e, às vezes, eu tenho que imaginar a canção, e fora tudo isso que tem que ser feito, quem me vê nas redes sociais, nos cultos que eu presto lá da minha casa atendendo os convites, pastor Douglas, o Espírito Santo, ele fala assim, eu vou, desceu assim, abre aspas, né? Eu vou entrar nessa situação. E aí, eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus, que já começa a chorar aqui, e aí a mão fica à vontade, né? E aí vai aquele usado pelo inimigo e digita lá assim, é uma vergonha para os tecladistas ter que suportar e ter que ver alguém tocando com 3 dedinhos, batendo. Aí eu tenho que ler essas mensagens, mas eu te perdoo, viu? Eu te perdoo que você mantenha seus braços, as suas mãos perfeitas. É porque você não está entendendo. Mas quando você entender a situação, aí você vai ver que, opa, não deveria ter criticado. Aí fala, crítica construtiva ou destrutiva. Crítica é crítica, não tem a destrutiva e nem a construtiva. Então, esse cântico, ele é bem assim, ó. Hoje vou sair de Lodebar e vou me assentar à mesa do Rei Jesus. Hoje eu vou te tirar de Lodebar e te farei assentar à mesa do Rei Jesus. Olha aí, o inimigo quis quebrar as suas pernas para você não caminhar na presença do Rei Jesus. Te lançou numa terra seca e deserta para viver do que se empresta, mas este não é o seu fim. Hoje vou sair de Lodebar e vou me assentar à mesa do Rei Jesus. Hoje eu vou te tirar de Lodebar e te farei assentar à mesa do Rei Jesus. Presta atenção. Tudo aquilo que é seu e o diabo te roubou, 7 vezes mais vou devolver. Terminou seu tempo de sofrer e o mover de restituição é chegado a você, te diz o Senhor Jesus. Hoje vou sair de Lodebar e vou me assentar à mesa do Rei Jesus. Hoje vou te tirar de Lodebar e te farei assentar à mesa do Rei Jesus. Receba a benção agora, olha aí. Terra seca nunca mais, agora é prosperidade e paz. Quem te viu chorando vai te ver sorrir. Teus inimigos não vão te alcançar e vão ter que te contemplar assentado à mesa do banquete com o Rei dos Reis, Jesus. Cante! Oh! Hoje vou
sair de Lodebar e vou me assentar à mesa do Rei Jesus. Hoje vou te tirar de Lodebar, vem não lágrima, e vou te assentar à mesa do Rei Jesus. A mesa do Rei Jesus. A mesa do Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, pastor Dirceu Essência. Daí mesmo, Aqui mesmo. você faz aí as suas considerações Ah, finais para nós encerrarmos. Eu faço. Você projeta aí para o pessoal, Romanos 10, capítulo 9. 10, 9 é o que eu deixo para você, eu não vou nem falar. Esse verso. Se você fizer o que está escrito em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Se você ali arrisca, você vai receber o maior prêmio que um ser humano pode receber. Romanos 10, 9. É isso que você precisa fazer. Martin Luther King, ele escreve: tudo que eu tentei segurar nas minhas mãos, eu perdi. Porém, tudo que eu deixei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Você está perdendo tudo, você está perdendo suas coisas, corre o risco de perder a sua salvação, porque você está confiando e depositando em lugar errado. Muito obrigado, pastor Douglas, obrigado, Ministério Igreja Primitiva Maranata. Obrigado pelo convite, fico à disposição do Ministério. Obrigado, Eduardo, por te conhecer. E quando você falava aí, me veio à mente de algumas situações que eu passei, eu vi praticamente na estrada de Bauru. E vamos ver outras, né? O meu caso foi uma mutilação que é vista, pode ver a olho nu. E a mutilação, isso que ele falou, que você não pode ver com seus olhos, que é interno, é dentro de você, entendeu? É essa que o inimigo quer atingir e levar você para o suicídio. Que quando você é levado ao totalmente não acreditar mais, porque ele trabalha na mente, que a mente é o campo de batalha entre Deus e o diabo. Então, o que é visto, às vezes, por fora, a gente consegue consertar, mas o que é por dentro? Então, posso falar meu contato? Pode. Código de área 11 98567 9256. Está aparecendo aí na tela, tá? Já está na tela, está embaixo aqui, né? Tá. Então, está aí, ó. Está aí o contato. Podendo abençoar minha vida, era para eu estar no mês passado agora na cidade chamada Ortigueira, no Paraná, mas devido a esse bloqueio, e tem uma família num sítio, está lá, e já gritaram por socorro, e eu venho acompanhando eles há 1 ano, e Deus me deu um carrinho, um Celta 2005, que fui até a Paraíba, fui muito bem recebido lá pelo meu amigo pastor Rogério Martins, e com o apoio de muitos irmãos, e eu e Tereza andamos 9.610 quilômetros. E o que Deus fez nessa viagem missionária foi... E alguns falam que isso não é missão, mas só que pelo caminho eu encontrei motoristas dispostos a acabar com a própria vida, orei por motorista, orei por gente desviada, afastado, mãe com filha com câncer. Deus colocou isso. Então, eu não sei o que é... Me explica o que é ser um missionário, então. E isso sem um apoio, sem um banco por trás, viu, Eduardo? Mas, assim, eu falo aqui para você. Agora, Deus faz assim. Ele usa aqueles que têm, não podem ir, mas podem ajudar no financeiro. Tem aqueles que fazem orando. E tem aqueles que estão dispostos. Eu estou disposto a ir. Agora, você adquirindo a camiseta Mais Altar, Menos Palco, você está semeando no meu ministério. Eu posso falar a chave Pix? Pode. Posso? Então, o Pix é o meu CPF. 017 376 468 11. 017 376 468 11. Eu preciso ir à Ortigueira, assim que acabar aqui a pandemia, atender essa família, os irmãos que moram numa colônia, num sítio. E uma das crianças que ia receber a gente lá, 13 anos de idade, encontrou o revólver do pai lá no local, e essa menina disparou contra a própria cabeça,
que a gente ia fazer a evangelização juntos, né? Vou repetir a chave Pix. É o meu CPF. 017 376 46811. Não estou pedindo valor específico. Sentiu no coração? Eu estou quase concluindo, pastor, um projeto. Dia 28 de abril, já vou até fazer aqui. É meu aniversário agora. E eu percebo assim, o Covid ali, né? Doido para querer estragar a festa. Mas em nome de Jesus, você fique quieto, Covid. Distante de mim. Mas está me faltando apenas um chamado, eu chamo de monitor, né? Mas é uma caixa amplificada, mas ela tem que ter a marca, porque devido à deficiência eu preciso de algumas coisas que caibam dentro da marca Box. Eu vou postar na minha rede social, Facebook, Dirceu Essência, e no Instagram, Dirceu Essência. Ou então pega o telefone do pastor. Isso. Deixa eu falar em que eu posso ajudar. Aí, pronto. Facilitou. E eu preciso tá? e um pedestal para o microfone, porque o resto eu já tenho. Passa o telefone dele, aí o pessoal fica sabendo e auxilia. Obrigado. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe, gente. Meu irmão Eduardo Gimenez, suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui. E o pastor Dirceu também, muito obrigado, queridão. Não, mais uma vez, foi uma honra, foi muito bom, gostei muito. Não imaginava, foi uma surpresa para mim. E espero que nós nos encontremos muitas outras vezes. Eu só vou deixar um versículo que eu tinha separado, eu acabei não lendo aquela hora, que está em 1 João 2:27. 1 João 2:27, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Esse versículo aqui que eu deixo a vocês é, na verdade, um versículo do qual eu aplico na minha vida diariamente. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e desejo que essa unção que permanece sobre o corpo de Cristo e todos têm acesso, seja cada vez mais buscada, porque aí vai do interesse de cada um de nós, e eu não tenho como medir e não tenho como cutucar o seu interesse. O interesse é de cada um, e é você que cutuque o seu próprio interesse. Isso. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Sexta para sábado, 3 da manhã, madrugada com Deus, estaremos aqui pelo YouTube, IPM, Igreja Primitiva Maranata. No domingo, às 9:30 da manhã, um culto bastante gostoso. Obrigado por estar conosco. Deus te abençoe, te fortaleça e te dê paz. Douglas Vilcinskas, pedindo a Deus por você. Até de repente. Amém. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim. Cuida de mim. Deus cuida de mim.